você tem tratados babilônicos, o homem dialogando com sua alma, tratados éticos que antecedem a Ética Nicômaco de Aristóteles, você tem outros tratados baseados séculos antes. Então já havia uma filosofia anterior, em moldes e categorias mentais distintas dos gregos, é claro. Mas não significa que não era uma filosofia. Uma vez eu ouvi uma filósofa, que eu prefiro não dizer o nome dela, para não dar polêmica, ela escreveu num livro assim, que, na verdade, o que havia antes da Grécia era uma sabedoria, mas não pode ser chamado de filosofia. Primeiro já é estranho, porque filosofia significa amante ou amigo da sabedoria. Mas qual a justificativa dessa filósofa a dizer que antes da Grécia havia apenas uma sabedoria que não podia ser classificada como filosofia? Porque antes eles pensavam o mundo de uma maneira religiosa. Mas os gregos começaram a pensar o mundo de uma maneira não religiosa. Esta é uma maneira artificial e, para mim, até anacrônica, de criar uma ruptura inexistente entre razão e fé, porque, embora Sócrates tenha sido acusado de ateísmo, além de ser um corruptor da juventude, a palavra ateísmo, aplicado pelos algozes de Sócrates, não é o sentido da palavra ateísmo que eu vou ver na Idade Moderna. O próprio cristianismo também foi acusado de ateísmo por Roma, então Paulo também era um ateu. Ateísmo naquela época significa a negação aos deuses do Olimpo, ou na época de Roma, uma negação aos deuses de Roma. Então, se eu nego um tipo específico de medicina, não significa que eu estou rejeitando a medicina como um todo. Eu estou indo contra aquele tipo de medicina. Então, a filosofia, ela se levantou contra uma hegemonia dos deuses e do mito que queria dar contas de explicar a realidade de uma maneira até, permita-me dizer, usando de má fé o elemento do sagrado. Então, por isso que você começa ali a partir de Tales de Mileto, que ele começa a mostrar para as pessoas que podia se encontrar uma explicação para a physis, para a natureza, para a lógica de todas as coisas, que não fosse apenas aquela voltada nos mitos, nos deuses e na forma hegemônica como os déspotas, né, que eram justamente os reis ali, essa palavra até vem da época de despotismo, vem disso aí, como eles usavam aqueles princípios religiosos para subjugar o povo. Curiosamente, se eu pegar o exemplo de Abraão que você pediu, Vilela, o próprio Abraão também foi uma disruptura. Quando Abraão sai do Oriente Médio e questiona os deuses ali da Suméria e vem para a terra que o Deus de Israel lhe mostrou, a religião abraâmica ela já é uma ruptura